A paz do Senhor esteja com todos. Bem dispostos? Então, por favor, pegue o Evangelho, a palavra de Deus, e abra no livro de Atos, capítulo 16. Eu quero que você acompanhe a leitura do versículo 31. Está escrito assim: E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. É um versículo maravilhoso. Da minha parte, eu considero que é um dos versículos que eu e você temos que todos os dias proferir. Temos que liberar, profetizar. Então eu vou ler novamente, porque assim como Paulo e Silas disseram, eu e você também temos que dizer. Então eles disseram o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eu vou reler pela terceira vez. Eu gostaria que você fizesse o possível, se esforçasse para, assim como Paulo e Silas disseram, você também o diga, bem alto e bem forte, todos juntos: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Você crê que o Senhor é poderoso para cumprir esta palavra na sua vida? Então vamos orar. Coloque a mão sobre o coração, curve a sua cabeça e peça ao Senhor que fale conosco por meio de sua palavra. Pai querido e Deus amado, acabamos de fazer a leitura da tua palavra, ela vai ser pregada. Assim como Paulo e Silas disseram a um homem que estava por tirar a sua própria vida, meu Deus, nós estamos aqui para em alta voz dizer também que nós cremos em Jesus Cristo, e é por isso que nós e a nossa casa seremos salvos em nome de Jesus. Remove, Senhor, todo obstáculo, toda oposição e resistência caia por terra. Abre o céu sobre as nossas vidas, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se você pode, dê para Jesus e para a sua palavra a melhor salva de palmas. Mas enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Diga glória ao teu nome, Senhor. Oh, glórias. Graças a Deus. Pode sentar, por favor. Segundo o que Paulo e Silas disseram, na verdade, eles fizeram uma afirmação. Perceba que não foi nenhuma dúvida, nenhuma interrogação ou exclamação. Mas aqui nós temos uma afirmação absoluta, dita por Paulo e Silas. E eles dirigiram essa palavra a um homem que, segundo o texto, diz que era um varão que estava em Macedônia. E que lá ele estava clamando, ele estava pedindo por ajuda. Mas na verdade, a sua alma estava clamando por ser salva. E o Senhor revelou o que estava acontecendo com este varão. O Senhor comunicou a Paulo que havia um varão em Macedônia que estava clamando e pedindo: ajuda-nos. Então logo que o Senhor revelara, Paulo ele concluiu que era o Senhor que chamava-o para anunciar o Evangelho. Vamos ler isso aqui mesmo no capítulo 16,
versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então veja que o Senhor não revelou maiores detalhes para Paulo. Pura e simplesmente o Senhor disse que havia um varão que estava em Macedônia e que estava ali suplicando, clamando por ajuda. Mas essa ajuda que ele estava pedindo não era uma ajuda material. Embora o Senhor iria usar o homem, humanamente falando, não era uma ajuda financeira profissional. Até porque quando nós lemos o texto, a história diz que este varão, ele já estava empregado, ele já estava trabalhando, e ele era responsável por cuidar dos presos. Então ele era um carcereiro. E a sua necessidade não era terrena, mas entendemos ao lermos o texto que a ajuda que ele precisava era espiritual. Era uma ajuda de Deus. Porque ele chegou a um ponto em que a sua alma estava clamando por ajuda. E eu não tenho sombra de dúvidas que assim acontece em todo o território nacional. Assim acontece em todas as partes deste mundo. Existem centenas e milhares de pessoas que, como este varão, estão clamando por ajuda. Mas não uma ajuda terrena, material apenas, mas sim a ajuda de Deus. Uma ajuda espiritual. Porque quando nós olhamos para a humanidade, vemos que a alma do homem, num todo, está clamando, suplicando. E por que não dizer gemendo por tantas coisas que lhe vêm acontecendo. Entendemos que este varão que estava clamando por ajuda, ele já não aguentava mais aquela vida que ele estava vivendo. Pois ele chegou a um ponto de pensar em tirar a sua própria vida. Tudo bem, a palavra diz que foi por consequência dele ter sido, entre aspas, negligente. Por quê? Pois ele estava cuidando de alguns presos. E naquele dia o Senhor se manifestou. Diz a palavra que houve um terremoto que abalou as estruturas dos cárceres. Então todas aquelas celas foram abertas. E aquele carcereiro que tinha como responsabilidade cuidar daqueles presos em seu turno, ele achou que todos tinham fugido, ele achou que todos tinham escapado. Então ele pensou consigo: é inútil eu continuar vivendo, porque sequer eu consegui vigiar e guardar os presos. E diz a palavra que ele estava dormindo. E quando ele desperta, porque não foi por menos, foi um estrondo. Aquele terremoto causou um estrondo, no qual ele, se levantando, despertando, ele foi ver aqueles presos. Mas quando ele chegou nas celas daqueles presos, nenhum mais estava lá. Mas de repente, eis que ele ouviu uma voz. E Paulo e Silas falaram com aquele homem para que ele não se preocupasse, não lhe fizesse dano algum, porque todos estavam ali em segurança. Mas antes que isso acontecesse, este carcereiro, este varão, ele pegou a sua própria espada e ele a direcionou contra ele mesmo, para tentar lhe dar um golpe, ao ponto de tirar a sua própria vida. Veja que por causa das fatalidades, por causa de acidentes, tragédias, por causa de problemas
dificuldades nesta vida, quantos não são aqueles que estão até pensando em tirar a sua própria vida? Quantas pessoas já não aguentam mais? Porque há um peso, há uma carga muito grande que a humanidade vem sentindo nesses últimos dias. E muitos até pensam que a melhor solução é dar cabo à sua vida. A melhor solução é morrer. Mas morrer não é a solução e tão pouca opção. Pois quando nós lemos a palavra, está escrito que nós não podemos tentar Deus. Uma pessoa que tira a sua própria vida, ela vai tentar Deus. E horrenda coisa é cair na mão do Senhor. Então veja que este homem ficou tão desnorteado, ele ficou tão abalado, psicologicamente, pois lhe faltou estrutura naquela hora, porque ele sabia que ele seria julgado, pois ele era um servo, e ele estava debaixo de autoridade. Ele sabia que ele ia ter que dar conta daquilo que sucedeu ali com aqueles presos. Se de fato, verdadeiramente, aqueles presos tivessem fugido, então ele teria que se responsabilizar por cada preso. Então ele pensou consigo: eu vou adiantar a situação, porque eu vou ser julgado, eu vou ser condenado com razão, pois eu não pude sequer vigiar esses presos. E nós vemos que por detrás desse pensamento e dessa tentativa de tirar a sua própria vida, nós vemos que era o diabo que estava ali tentando contra a vida deste varão, desse carcereiro. E nós sabemos que o diabo, ele não vem senão a roubar, matar e destruir. É como o ladrão. Veja que o ladrão vem executar o seu papel, a sua função, se é que a gente pode dizer isso. Então o diabo, ele quer tirar a vida de muita gente. E como que o diabo, ele consegue, e ele está tentando tirar a vida de muita gente, quando muitos já não vê mais razão na sua vida, quando muitos começam a tomar uma culpa para si, quando muitos já não aguentam mais, já não suportam mais esta vida, então muitos chegam a pensar que a melhor coisa a se fazer é tirar a sua própria vida. Mas eu vos digo que Deus é o autor da vida. O Senhor não quer que ninguém, nem eu e nem você, venhamos tirar a nossa própria vida. Pode estar acontecendo o que for, pode estar vindo a luta que for, você pode ter feito algo que agora você está vivendo consequências, mas isso não lhe dá motivo, isso não lhe dá razão para que você tire a sua própria vida e o seu parente também. Por isso que o Senhor tem que intervir, o Senhor tem que se manifestar na nossa vida. Ora, está escrito que a ira do Senhor dura só um momento, mas em seu favor está a vida. Quer dizer que Deus tem prazer na minha e na sua vida. Deus tem prazer na vida dos seus parentes. E eu já quero lançar a palavra profética. Antes que o diabo venha como ladrão para matar, para destruir a vida dos seus parentes e até a sua, eu quero vos dizer que o Senhor, ele chegou primeiro. O Senhor, ele se manifesta. O Senhor, ele vem com o teu poder para evitar, para repreender toda a morte em nome de Jesus. Acredite nisso. Quando Deus, ele tem um propósito na vida de uma pessoa para salvar, muitas coisas vão acontecer. Porque quando nós lemos aqui o que Paulo e Silas disseram para aquele homem, é muito lindo. Fala a verdade, esse versículo de número 31 é muito lindo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. É maravilhoso esse versículo, mas eu quero vos dizer que além da beleza,
além de uma palavra tremenda, o melhor é viver o que está escrito. Querido, querida, antes que isso acontecesse, o inimigo, ele fez de tudo para que Paulo e Silas não chegassem até a Macedônia e tampouco pregassem o evangelho para aquele varão. Assim, amada, aconteceu comigo, assim aconteceu consigo, assim está acontecendo com muitos, inclusive com os seus parentes, porque o Senhor tem um propósito de nos salvar. O Senhor quer salvar a alma dos seus parentes. Mas veja, em contrapartida, quem vai estar lutando, ou seja, quem vai estar guerreando, quem vai estar fazendo de tudo para que o Senhor não salve a minha alma e a sua alma, a alma do seu parente, é o diabo. Aqui acontece isso, porque antes que ele chegasse lá, muitas coisas aconteceram. Vamos ver uma das coisas que aconteceram aqui mesmo no capítulo 16, versículo de número 16 também. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Estava seguindo a Paulo. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse-lhe ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Você pode concordar com esta palavra? Amém. Perceba que Paulo e Silas estão a caminho de onde? De Macedônia. E o que é que Paulo e Silas iam fazer em Macedônia? Eles iam anunciar, pregar o evangelho. Aquele varão que estava clamando por ajuda. Mas veja que no meio do caminho, quando eles estavam indo, surge esta situação. Veja que o inimigo se apresenta. Como que o inimigo se apresentou? Através daquela jovem. Porque nela havia um espírito de adivinhação. E aquele espírito de adivinhação, quando viu Paulo ali, naquela região, ele logo se incomodou. Porque o diabo é assim. O diabo, ele se incomoda com aqueles que são de Deus. Ele não quer que aqueles que são de Deus levem a mensagem da salvação para outros. Ele não quer que outras pessoas sejam salvas. Então ele vai interferir. Assim acontece no nosso caminho, amados. O diabo, ele usa pessoas para tentar atrapalhar, para tentar desviar o foco, para tentar nos prejudicar, para que outras pessoas não sejam alcançadas. Isso aconteceu, porque aqui houve uma libertação, e o diabo não deixou barato. Perceba que depois que Paulo, ele expulsou aquele espírito de adivinhação daquela jovem, o diabo não se contentando, ele vai agora tramar contra Paulo. O que é que ele vai fazer? Ele vai agora manipular, ele vai agora dominar aqueles homens que estavam sobre aquela jovem. Porque aquela jovem, ela era escrava. Veja, aquela jovem, ela dava grande lucro aos seus senhores. Mas daí, no outro dia, imagino eu, quando alguém veio consultar aquele espírito de adivinhação por intermédio daquela jovem, a jovem não adivinhou nada. A jovem não revelou nada. Então aqueles senhores viram que algo aconteceu. E quando eles foram saber o que tinha acontecido, falaram para aqueles senhores que foi Paulo que libertou aquela jovem.
Então agora o que é que eles vão fazer? Versículo de número 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas. O que é que aqueles homens fizeram? Prenderam a Paulo e Silas. Olhem para mim todos. Veja que espíritos malignos estão em todas as partes. Espíritos da parte de Satanás, eles estão em todas as partes. Eles não querem que você continue, prossiga no caminho da salvação. E tampouco leve salvação para aqueles que precisam. Então o que é que eles vão fazer? Eles vão tentar de tudo para te interferir, para te atrapalhar. E veja, muitas das vezes, eles vão preparar situações, das quais muitas das vezes você vai se encontrar preso, limitado. Paulo e Silas foram presos literalmente, mas eu acredito que sobre tudo o que aconteceu na vida de Paulo e Silas, o Senhor estava no controle. O Senhor estava permitindo isso acontecer. Então, meu amado e minha amada, quando males lhe sobrevierem, não reclame, não murmure, porque se você é de Deus, e se isso está sucedendo, acontecendo consigo, saiba que existe um Deus poderoso. Deus é maior, igreja, e Ele está no controle, no comando, na direção das nossas vidas. Veja que Deus permitiu que Paulo e Silas sofressem o que eles sofreram, porque aquilo, humanamente falando, era injusto. É verdade ou não é? Porque eles estavam ali, amado, para fazer o bem, sim ou não? Eles fizeram o bem, não fizeram? Assim acontece conosco. Eu quero acreditar que você deseja, além de fazer o bem, você deseja viver o bem em nome de Jesus. Não é isso? Mas veja que aqueles que desejam o bem e fazem o bem sofrem. Veja que Paulo e Silas estavam sofrendo por eles estarem fazendo o bem. Mas é melhor a gente padecer fazendo o bem. Porque se Deus é conosco, Ele vai nos livrar. Do que nós desejarmos e fazermos o mal. Basta cada dia o seu mal. Como se não bastasse o inimigo, ele vem fazendo mal para a humanidade. Então veja que muitas das vezes o inimigo vai preparar laços. Ele vai preparar ciladas para nós. Ele vai preparar armadilhas para nós. Ele quer nos parar, Ele quer nos deter. Ele não quer que você continue no caminho da salvação e tampouco leve salvação para outros. Mas eu quero aqui, em nome de Jesus, dizer em alta voz: queira o diabo ou não, nós vamos continuar no caminho da salvação. E se o Senhor nos confiar, se o Senhor nos der esta chance, nós vamos levar a salvação para aqueles que precisam. Porque há muitos que estão clamando por salvação. A alma de muitos está ali suplicando por ser salvo. Então veja que eles foram presos. Deus podia evitar, Deus podia repreender. Você tem que entender que muitas das vezes Deus ele permite coisas acontecerem na sua vida, não é para a sua destruição, mas é como diz a palavra: se você está com Deus e Deus está com você, então você não passa por isso sozinho. Todas essas coisas que injustamente acontecem, sucedem conosco, porque a intenção do diabo é nos parar. Tudo isso em Deus vai contribuir para o seu bem. Ora, não é o que está escrito na palavra? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente. É lindo o que diz o versículo. Juntamente quer dizer que Deus está conosco. O Senhor estava com Paulo e Silas, não estava? Mas eles foram presos. E como se não bastasse eles terem sido presos, continuando o versículo de número 19. Acompanhe aí, por favor. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade
É assim que pensam, porque pensam que nós estamos perturbando, não é? Lá na sua casa, muitos pensam que você está perturbando, mas a verdade, amado, nós não estamos perturbando. É porque nós incomodamos mesmo o inferno, nós incomodamos mesmo o diabo. Ainda bem que incomodamos, porque nós não estamos do lado do diabo, nós estamos aliados com Deus. Então, por causa dele, nós vamos sofrer perseguição, vamos ser presos, ou seja, vamos ficar detidos, limitados. Tudo isso o diabo ele faz para tentar impedir o plano de salvação na sua vida e através da sua vida, na vida de outras pessoas. E aí, a palavra diz, versículo de número 21, e nos expõe costumes que não nos é lícito receber em prática, visto que somos romanos. Qual é o costume que você quer implantar lá na sua casa? É o bom costume, ou seja, é o evangelho. E muitos não querem, muitos resistem, mas não é porque muitos resistem que você vai deixar, amado, de levar a salvação àqueles que precisam. Porque eu paro e penso, se Paulo e Silas tivessem consentido, se eles tivessem se rendido, esse negócio aí, que Deus falou para nós, irmos até Macedônia para anunciar o evangelho, não dá não, porque olha só o que nos sucedeu, olha só o que nos aconteceu. Veja, nós, só porque estamos aqui fazendo bem, fomos presos, nós agora vamos sofrer retaliações. É assim que acontece. Quantas das vezes você que está ali fazendo bem, não só a você, mas a outros também, você sofre retaliações. O inimigo ele vem tentando de tudo para que você desista. Versículo de número 22, continuando. E a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados. Olha só, a multidão. Quem era a multidão? Ela era representada por homens e mulheres. Amada, amada, não pense que todo mundo vai estar do seu lado. Nem sempre você vai poder contar com a multidão. Porque muitos vão se unir, amado, com o mal, pelo bem que você está fazendo. Muitos por não entender o propósito de Deus na sua vida, por não entender o propósito de Deus na vida dos seus parentes, muitos vão se opor contra você, muitos vão resistir, muitos vão se levantar contra você, mas não te preocupes com isso, porque ainda que a multidão seja contra você, importa que o Senhor seja com você. Amém? Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? No caso de Paulo e Silas aqui, a multidão foi contra ele, não foi? Não só a multidão, mas também as autoridades, os magistrados. E o que é que eles fizeram com Paulo e Silas? Rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. O que é rasgar a veste, minha gente? Eu quero que você entenda isso, porque nós estamos sujeitos a estas coisas. Quando uma pessoa ela está se despindo, quando uma pessoa tira as suas vestes, ela vai se expor, não vai? Então quer dizer que os homens querem expor as nossas vergonhas. Os homens querem, amado, nos expor ao ridículo. Os homens querem, amado, mostrar o nosso erro, o nosso defeito, o nosso pecado. Você está entendendo isso? Todos aqui estão sendo manipulados por quem? Por Satanás. Porque Paulo e Silas é como se eles tivessem mexido nos vesperos. É como se eles tivessem cutucado a onça com vara curta. Você está entendendo isso? Eles estão ali, amado, mexendo com o inferno. E você acha que o inferno vai deixar quieto? Você acha que o inferno vai ficar em silêncio? Não, meu amado, no que diz respeito a salvar uma alma, o inferno ele vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Mas eu quero vos dizer
que o inferno pode se levantar, a multidão pode ser contra, o mundo pode se opor, mas eu te garanto, segundo a palavra, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, porque com eles está o inferno, o homem e o mundo, mas conosco está a mão forte e poderosa do Senhor. E quando a mão do Senhor está sobre nós, a nosso favor, acredite, no livro de Isaías capítulo 59 está escrito: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Quer dizer que se ela está estendida, então é para salvar. Mas eu quero te dizer que Deus ele vai salvar por seu intermédio, porque Paulo e Silas estavam indo lá para salvar aquela alma. Querido, querida, o maior milagre, eu quero vos dizer que além de você salvar muitos, é você se salvar em nome de Jesus. Está entendendo? Mas veja, eles rasgaram as vestes de Paulo e Silas, no caso aqui para expor as vergonhas. E o que mais que eles fizeram? Versículo de número 22, açoitá-los com vara. Quer dizer que muitas das vezes nós sofremos os açoites nesta vida. Quantas das vezes você não fica ferido? Porque, amado, olhe para mim. Uma vez que alguém era açoitado, só um açoite já lhe fazia o vergão, ou seja, aquela ferida, ao ponto de sangrar. Mas por que Paulo e Silas estão passando por isso, sofrendo tudo isso? Por uma boa causa. Olhe para mim, deixa eu profetizar tudo que você está passando de ruim nesta vida. Todos os contratempos, os homens que estão tentando te expor, o inimigo que está tentando, amado, acabar com tudo. Tudo isso é por uma boa causa. E eu quero vos dizer que é pela tua alma. É pela alma de muitos que ainda hão de se salvar. Acredite nisso. Então os açoites da vida, amado, nós tomamos, mas nós temos que aguentar, nós temos que suportar. Então diga isso para você mesmo, diga: pelo Senhor, pelo Evangelho, eu vou aguentar. Vai ou não vai? Tem que aguentar, amado. Porque se você não aguentar, o que é que vai ser da sua vida? Olha os açoites, continuando o versículo de número 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão. Está vendo? Então Deus, Ele está no negócio. Como assim, pastor? Querido, olhe para mim. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, mas parece que eu vejo essa expressão acontecendo literalmente na vida de Paulo e Silas. Tem males que vêm para o bem, não é? Então aquilo que eles estavam sofrendo de mal ia contribuir para o bem deles e também daquele que estava amado por se salvar. Então você tem que considerar isso. Deus não vai deixar você, amado, sofrer além daquilo que você pode suportar, além daquilo que você pode aguentar e resistir. Deus não deixa que a prova seja maior do que amado, o propósito na sua vida. Eu quero vos dizer que nós temos que ter em vista a recompensa. Muitos têm em vista, amado, o prêmio, o troféu, a medalha, o tesouro, o ouro, a prata, o dinheiro, a fama. Mas eu e você temos que ter em vista a recompensa. Eu quero vos dizer que a maior recompensa que está reservada para mim e para você é um dia a nossa alma ser salva e a alma dos nossos parentes se salvarem também. Continuando aqui para encerrar, ao carcereiro que os guardasse com segurança. Quer dizer que Paulo e Silas pareciam criminosos. Quantas das vezes você não foi mal visto? Quantas das vezes você não foi mal julgado, interpretado? Porque olham para você e te julgam. E muitas das vezes querem que você seja condenado mesmo. Mas, amado, Deus está acima disso.
Versículo 24: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Está vendo? Ó? Era para não continuar mesmo. O inimigo quer que você fique amarrado. O inimigo quer que você fique trancado, preso, açoitado, envergonhado, humilhado, ferido, caído. Mas o nosso Deus quer que você continue caminhando. O nosso Deus quer que você continue de pé. Ainda que ferido, ainda, amado, que você está enfrentando as perseguições, exultai-vos e alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão nos céus. Então Paulo e Silas sabiam disso. Deus agora vai ter que intervir. E eu estou aqui a profetizar segundo esta palavra. Deus vai começar a intervir na sua casa. Deus vai começar a intervir na sua família. Deus vai intervir no seu trabalho. Coisas de Deus vão acontecer lá. Do nada, subitamente, Deus ele vai fazer algo que vai ser tão estrondoso. Vai ser algo tão grande, amado, que vai abalar as estruturas do inferno. Em nome de Jesus, versículo 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. Então você tem que continuar cantando, você tem que continuar orando, você tem que continuar fazendo a vontade do Senhor, porque Ele tem uma recompensa para vós outros. Versículo 26, e de repente, o de repente de Deus vai acontecer. Sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Então as portas vão se abrir, cadeias e prisões vão cair por terra. Querido, o Senhor, Ele vai operar liberdade aos cativos, aos oprimidos do diabo, porque está chegando o dia, está chegando a hora em que o Senhor há de salvar. E eu quero vos dizer que a minha alma e a alma dos meus parentes, é a sua alma e a alma dos seus parentes, que hão de ser salvos em nome de Jesus. Então, isso vai acontecer, versículo 27. E acordado o carcereiro, está vendo? E vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. É o que eu havia falado para você no começo. Então veja que devido ao que aconteceu, esse carcereiro, ele achou melhor tirar a sua própria vida. Mas agora, em nome de Jesus, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus todo espírito de morte que está rodeando a sua casa, todo pensamento, desejo de morte que estava tentando entrar na sua casa, que bate em retirada em nome de Jesus. Que todo espírito suicida saia em nome de Jesus. Eu estou dizendo que nenhum tipo de morte vai chegar aos seus, antes que o Senhor salve a sua alma. Tome posse disso. Não que não vamos passar pela morte. Tudo bem, vamos considerar que alguns vão passar pela morte. Mas, acredite, antes que a morte chegue a eles, o Senhor vai salvar a alma deles. Quantos querem que isso aconteça? Antes que aquele homem se matasse, veja que o Senhor salvou a alma dele. Salvou a alma dele, versículo de número 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Eu profetizo, querido, querida, que a luz do Senhor vai resplandecer na tua casa. Os seus parentes vão começar a pedir luz, porque haverá um resgate na alma dos seus parentes. O Senhor vai resgatá-lo das trevas para a sua maravilhosa luz. E eles não vão cair prostrados diante do homem,
e tampouco diante do diabo, mas eles vão se prostrar diante do Senhor de Paulo e Silas. E eu acredito nisso. Diga assim seja. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Eu libero esta palavra. Meu Deus, que a partir de agora, segundo esta palavra, comece uma consciência, um despertamento, um juízo na vida dos nossos parentes. E eles vão procurar fazer de tudo para se salvarem. Querido, querida, não se assuste por esses dias. Se um parente seu que você sabe que estava subjugado, condenado, ele chegar até você e perguntar: o que é que eu posso fazer para me salvar? E você vai dizer: crê no Senhor Jesus Cristo. Você vai pregar-lhe a palavra, vai anunciar o evangelho. E acredite que eles vão, amado, receber. Eles vão aceitar. De bom grado eles vão crer na palavra. E além de receberem Jesus, eu profetizo que eles vão se batizar. Porque isso aconteceu com aquele homem, versículo 32, para encerrar. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. Então se prepare para pregar a palavra do Senhor, para anunciar o evangelho da salvação. E não vai ser pelo muito falar, não. Deus vai colocar as palavras na sua boca. Aquela palavra vai ser como uma flecha no coração do seu parente. Vai ser certeiro. E eles vão se render. E a profecia de Deus vai se cumprir. O joelho dele vai se dobrar. O joelho dela vai se dobrar. A língua deles vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, para a glória de Deus Pai. Isso vai acontecer, versículo 33, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Se coloque de pé, por favor. Quer dizer que isso já aconteceu comigo. Isso já aconteceu com muitos aqui. Você já recebeu o Senhor Jesus. Você já se batizou nas águas. Mas veja que não aceite menos. Não aceite menos que toda a sua casa faça o mesmo que você. Em nome de Jesus, porque está aqui, ó, ele se batizou e toda a sua casa também. Quer dizer que eles receberam o Senhor, se batizaram. E eles estavam ali juntos, ó, então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então, maravilhoso. Quando você sabe que a sua casa será salva. Querido, querida, não tem alegria maior, não tem satisfação maior, do que quando você olha para a sua casa, começando por você. Você sabe que daqui a pouco, quando o Senhor vier, você e a sua casa serão salvos. Então você precisa agora determinar diante dos homens que isso vai acontecer neste tempo presente. Que não aconteça no futuro, mas que aconteça no tempo presente. Essa palavra vai se cumprir. Porque o Senhor, Ele está às portas. E quando Ele vier, será para salvar. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, eu aconselho, segundo esta palavra, que você o faça. Mas que você receba Jesus, confessando que Ele é o único Senhor e Salvador da sua alma.
Quer dizer que por essa alma aqui, valeu tudo o que Paulo e Silas passaram e enfrentaram. Então eu quero vos dizer que vale a pena você passar por tudo isso. Embora muitas vezes você não ache justo. Embora você diga, eu não mereço isso. Mas se o Senhor está acima de tudo e de todos, e se Ele tem o controle, o domínio da sua alma, da sua vida, então o Senhor não vai perder a sua alma para o diabo. O Senhor não vai perder a sua alma para o mundo. O Senhor não vai perder a sua alma para o homem. Por isso você tem que fazer essa entrega. É uma entrega total e absoluta. Você precisa agora ter a certeza de que a sua alma será salva. E como que você vai fazer isso? Se você receber Jesus, se você confessar Jesus. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Eu quero me reconciliar. Porque eu estive ausente. E não foi por causa da pandemia não, pastor. Por causa do confinamento não. Eu admito, eu confesso, pastor, que eu fiquei ausente porque eu estava fraco na fé. Eu desfaleci na fé. Aí eu achei por melhor dar um tempo, me ausentar. Mas, graças a Deus que hoje você está aqui. Graças a Deus que você está ouvindo hoje essa palavra. E o Senhor está lhe dando a chance. O Senhor está lhe dando a oportunidade novamente de você voltar para Ele. E voltar para a sua casa. Em nome de Jesus. Se há alguém entre nós que quer e reconhece que precisa receber Jesus, você que quer voltar a se reconciliar, então levante a sua mão. Não fique agora como você está. Porque aquele carcereiro, qual foi a pergunta dele para Paulo e Silas? Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Então veja, você precisa saber, e eu estou lhe dizendo que você precisa fazer para se salvar. Primeiro você precisa receber Jesus. E se você já o recebeu, mas você o deixou por um tempo, você precisa voltar, se reconciliar. Está escrito na palavra que Deus, o Pai, Ele enviou o seu Filho unigênito, para que houvesse a maior reconciliação entre o homem e Deus. Porque todos estavam longe, destituídos, todos estavam sentenciados, mas o Senhor nos justificou, e Ele nos aceitou, por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. Você aí, aonde me assiste, me ouve agora, você precisa agora entregar a vida para o Senhor, você precisa voltar para Ele e se reconciliar. Então nós vamos ajudar você a orar. E depois nós vamos pedir para Deus fazer com que essa missão seja cumprida por cada um de nós. E que missão é esta, pastor? A missão em que a nossa alma e a alma dos nossos parentes, todos, serão salvos em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o coração, feche teus olhos. E em concordância, com fé, ore assim comigo. Senhor Deus, ouvi a tua palavra e entendi que quando o Senhor tem um propósito de salvar uma única alma, muitas coisas podem acontecer. No caso da alma daquele carcereiro, antes que ela fosse salva, o inimigo pelejou, ele fez de tudo para que o evangelho não fosse pregado àquele carcereiro. O inimigo fez de tudo para matar aquele carcereiro.
mas não adiantou. O diabo fracassou. E eu estou declarando na minha vida que o diabo já fracassou. Toda tentativa seja frustrada agora, porque a minha alma tem um dono, que é Jesus. E é por isso que eu entrego todos os dias ao Senhor a minha alma, porque eu tenho Jesus Cristo como o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu creio que tenho também garantido o direito de ser salvo, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Eu creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e isso me dá direito de ser salvo, e também toda a minha casa. Que assim seja. Amém. Continue em espírito, continue falando com Deus. Pai querido e Deus amado, assim como Paulo e Silas, além de anunciarem e pregarem o caminho da salvação, eles estavam no caminho da salvação. O mesmo sucede com cada um de nós. Estamos no caminho da salvação, e nós não vamos, Senhor, parar, tampouco retroceder, mas nós vamos continuar, Senhor, neste caminho, porque sobretudo nós queremos a salvação que vem do Senhor. Mas, meu Deus, quando nós olhamos para a nossa casa, quando nós olhamos para cada parente, nós vemos que ainda, Senhor, é necessário que haja salvação na nossa casa. A alma dos nossos parentes, meu Deus, hão de se salvar também. Por isso, meu Deus, nós vamos perseverar, nós vamos continuar fazendo a Tua vontade, ainda que o inferno se levante, ainda que Satanás tente, ainda que a multidão se oponha, ainda, meu Deus, que venhamos sofrer perseguições, nada disso vai nos parar. Porque se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Meu Deus, eu te peço nesta hora, ser com teu filho e com a tua filha, porque vai valer a pena, Senhor, passar pelo que estamos passando, por aquilo que vamos receber. Então, meu Deus, que haja agora alegria no nosso coração, alegria da salvação. Meu Deus, que esta pessoa venha exultar de prazer no Senhor, porque grande será o seu galardão. Meu Deus, ser com esta pessoa, ajuda ela nesta missão, para que a alma dela se salve, e para que a alma dos seus parentes também se salve, em nome do Senhor Jesus. Nós confiamos ao Senhor e te pedimos, ó Deus, ser conosco para todo sempre, que assim seja feito. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Diga: por eu crer em Jesus Cristo, eu tenho o direito legal de ser salvo, e a minha casa também será salva, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, por favor.